nome é Mário Gaziro e eu sou neuroengenheiro, pesquisador da Universidade Federal do ABC. O termo biohacking está relacionado a literalmente hackear, coisas biológicas, quer seja o próprio corpo, quer seja sistemas biológicos como um todo. Meu nome é Danilo e eu sou físico biomolecular. A minha classificação, assim, como biohacker, pegar um sistema que é um sistema vivo, uma célula, uma bactéria, e subverter, modificar o DNA dela para que ela faça alguma outra coisa que ela não faria naturalmente. Se eu pego uma bactéria que tudo que ela faz é capturar a luz do sol e produzir açúcar para comer pneu e transformar em combustível, eu estou hackeando a bactéria. Eu sou a Rita Wu e sou pesquisadora. Acho que a parte de biohacking traz um pouco de receio, porque seria o hackeamento do corpo, Então, cada vez isso vai diminuir pela utilização das tecnologias cada vez mais introduzidas no corpo, de uma forma mais imersiva, que é o que está acontecendo, As coisas estão rolando e a gente mal percebe. Tem vários tipos de modelos de biohacking, desde do hackeamento do próprio corpo, como colocar um chip, colocar um sensor embaixo da pele ou algo do tipo, o desenvolvimento de novos micro-organismos, como os equipamentos que a gente tem aqui podem fazer, como o desenvolvimento através da biologia de uma série de outras coisas, Muito por causa disso, as ações que as medidas e as iniciativas que a gente tem criado aqui em São Paulo com esse grupo de biohacking, que acontece lá no Garoa principalmente, e na USP, no Clube de Biologia Sintética, é justamente desmistificar isso, trazer pessoas de várias áreas para conversar sobre biohacking, sobre biotecnologia, sobre uma coisa que academicamente é muito específica, e mostrar que não tem nada disso. Então, esse próprio projeto, por exemplo, um outro projeto, citando outro, que foi um que a gente apresentou ano passado também, que foi em Harvard. A gente tinha a Rita, que era arquiteta, a gente tinha a Clarissa, que era uma cientista social, e o resto das pessoas tinha uma certa familiaridade com biotecnologia, mas elas duas, em especial, elas tiveram um papel fundamental no projeto e não foi carência de conteúdo técnico que impediu elas de fazer alguma coisa. No final, elas estavam dando mais pitaco do que as pessoas que entendiam do técnico do negócio. Então, é justamente entender esses sistemas e subverter eles da forma mais inter e multi ou indisciplinar possível. A gente agora está se tornando uma associação nesse momento, então a gente está num momento de virada. O legal é que a gente tem uma comunidade muito forte, então tanto contato com as entidades públicas e privadas, então a gente tem a capacidade para desenvolver esse tipo de encontro de pessoas e encontros de negócios, A gente vai tentar trazer um biohacking até o fim do ano, também um outro evento de biohacking até o fim do ano para ser desenvolvido aqui. E a gente encampa projetos para serem desenvolvidos dentro da nossa estrutura. Quando são projetos que são interessantes para a gente consegue desenvolver eles no tempo que a gente tem entre as oficinas e tal, a gente chama toda a turma para desenvolver esses projetos. E o biohacking é uma coisa que a gente gostaria de investir bastante esse ano. Silas, eu sou artista corporal da área modificação corporal. A modificação corporal é o ato de modificar a forma natural do corpo humano, através de incisões cirúrgicas, bifurcação de língua, implantes intradermais, debaixo da pele, tudo que você elimina a forma natural do corpo. O biohacking é uma coisa muito nova, então algumas coisas estão aparecendo e a gente está tentando trazer para a comunidade para que sejam desenvolvidas. E não necessariamente está relacionado com o uso das máquinas, Por exemplo, a gente recebeu a visita de uma pessoa que ela estava querendo desenvolver tijolos à base de fungos. Então você faz o fungo ele crescer dentro de uma área pré-determinada, numa forma, e aquele fungo ele se torna uma espécie de madeira dentro daquilo lá e você pode usar aquilo lá para construção.
Então, você consegue criar o material praticamente do nada. O meu imã eu coloquei para fazer um teste mesmo, né? A gente vê em alguns filmes que o pessoal faz alguns implantes de chip. Com isso eu consigo elevar alguns objetos mais leves. Eu tenho ímãs que são mais fortes e tenho alguns que são mais leves. Em mim eu preferi o mais leve. Eu consigo estar levantando clipe, lâmina de bisturi, mas tem alguns ímãs mais fortes que já dá para estar levantando faca, garfo, objetos mais pesados. E a gente chegou à conclusão de que o ímã também seria legal. E um americano, ele já estava desenvolvendo esse material, já estava aplicando, porém em silicone. Eu achei o silicone fraco. Aí eu fiz uma pesquisa para ver qual tipo de ímã que não perderia totalmente o magnetismo dentro de uma cápsula de PTFE. E achei o neodímio. Passei esse material para um amigo meu que trabalha com materiais. Ele confecciona material para o corpo mesmo, piercing, etc. E ele conseguiu encapsular ele dentro do PTFE. Hoje eu uso dentro do titânio, que ele perde um pouco menos o magnetismo. Mas foi mais por trabalho mesmo, né? Eu tenho alguns clientes que procuram isso. O FabLab, ele surgiu com o objetivo de permitir com que as pessoas, a comunidade, tenha acesso à fabricação digital. Possibilidade de criar protótipos, a possibilidade de testar suas ideias. A gente está aqui no Garagem FabLab, que, enfim, como o próprio nome diz, ele é um laboratório de fabricação digital, basicamente, e que está associado à rede de FabLabs que começou no MIT. Enfim, é um lugar que as pessoas podem vir fabricar muitas coisas, imprimir, e também tem a parte de marcenaria lá embaixo, do pessoal do Lab Móvel. Basicamente, um FabLab junto com um Makerspace é um lugar que dá para, enfim, trazer ideias e concretizar elas fisicamente. A gente que desenvolveu esse primeiro projeto de biohacking com a ajuda de alguns outros FabLabs do mundo. E nós desenvolvemos as primeiras máquinas e hoje a gente tem um laboratório molhado, um wet lab, para justamente ter as ferramentas para o desenvolvimento do biohacking, né? Um dos últimos projetos que eu participei, e a gente modificou geneticamente uma bactéria, por se dizer, hackear geneticamente uma bactéria, para que ela consumisse borracha e transformasse essa borracha em combustível. O plano, na verdade, surgiu todo de uma ideia de pegar esses pneus que ficam jogados no rio, que ficam em aterros, e dar algum fim para eles. Porque demora aí 500 anos para um pneu ser degradado, desde que a gente inventou o pneu, nenhum deles se decompôs pela natureza. Então era criar e trazer uma solução alternativa por meio da genética para transformar esse pneu, que é um lixo, em alguma coisa útil. E aí, consequentemente, produzir combustíveis renováveis. Então, tem todo um apelo. Já faz uns 3 anos eu comecei um trabalho artístico intitulado Relationship Design, que na verdade eu programava relacionamentos. Então, a partir disso, eu comecei uma pesquisa por relacionamentos mediados. Eu acho que isso, enfim, ficou extremamente comum com aplicativos do tipo Tinder. Depois, no começo do ano passado, eu criei um grupo no Facebook para troca de informação relacionadas a sexo, sexualidade, a modificação disso na sociedade a partir da introdução de tecnologias digitais e principalmente relacionamentos mediados. E a partir disso comecei a desenvolver alguns projetos relacionados a isso. Como, por exemplo, a partir do projeto da balada mioelétrica, dessa estimulação dos músculos por impulsos elétricos, comecei a projetar outros tipos de gadgets. Desde aplicativos outros, ou hack mesmo de, sei lá, que seja a vibração do celular, mas também para hackear objetos que estejam aí, que a gente possa
introduzir isso na nossa vida sexual e nos nossos relacionamentos de uma maneira mais efetiva. Como, por exemplo, o dildo capacitivo, enfim. Eu resolvi fazer o meu primeiro implante, meu primeiro biohacking, que é o meu chip implantado na mão esquerda. Que originalmente era só para abrir porta de casa mesmo. Não, o implante foi uma cirurgiã cardiovascular que fez o implante para mim. A gente fez um levantamento de onde seria a melhor posição para colocar o implante, né? Chegamos à conclusão que em regiões onde tem mais gordura, mais tecido gorduroso, a chance de necrosar tecido, do implante sair, era menor, né? Então a gente acabou adotando essa região acima do músculo que a gente chama músculo abdutor do dedo mínimo, né? Vulgarmente conhecido como almofadinha da mão aqui, né? Então a gente optou por implantar o tag aqui, né? É uma região que normalmente não tem veias, né? As pessoas normalmente não têm um sistema vascular muito complexo nessa região, é mais gordura mesmo, mas poderia haver ainda algumas veias anômalas, né? Cada ser humano é um pouco diferente do outro. Então o que a gente fez foi, antes de fazer o implante do chip, foi fazer uma varredura com ultrassom de efeito Doppler, né? Então a gente fez uma varredura, a gente fez um levantamento 3D da minha mão esquerda para averiguar se realmente não tinha nenhuma veia ou artéria muito grande próxima da região onde a gente queria implantar, né? Feito esse levantamento, né, foi feito um procedimento ambulatorial mesmo, no consultório, onde foram dadas as anestesias e o chip ele foi implantado através de uma agulha, né? Então o tag, o chip da RFID, ele é tão pequeno que ele passa através do buraco da agulha. Bom, ele é uma geração bem simples, tá? Eu implantei há mais de 6 anos atrás, então ele tem um pouquinho de memória, ele tem 250 bytes de memória, muito pouco, né? Eu poderia eventualmente gravar alguma informação nele bem pequena, né? E ler de volta, mas além dessa memória que o chip tem, ele tem um endereço único de fábrica, né? Que me identifica de forma única no mundo inteiro. Então, esse endereço ele pode ser associado a fechaduras de casa, a ignição de carro, ele pode ser associado ao número do cartão de crédito, né, eventualmente, né? Ou para algumas coisas mais exóticas um pouquinho, né, como, por exemplo, esse aqui é um sistema que a gente desenvolveu no passado, é um protótipo de arma eletrônica, na qual só destrava com o chip da minha mão, né? Então, quando qualquer pessoa tenta pressionar o gatilho, ele dá vermelho, e quando a minha mão se aproxima, o chip do proprietário da arma se aproxima, né, a arma libera um sistema de travamento e pode efetuar o disparo. Então, esse é um dos muitos exemplos do que pode ser feito com o uso de chips implantáveis com numeração da RFID. Então, a primeira máquina que a gente construiu foi a incubadora, que, enfim, a estrutura dela é bem simples, né? MDF, então aqui o isopor para controlar a parte térmica. E a gente tem também um Arduino, termostato. E o que é mais importante, né? A gente tem aqui uma luz infravermelho, que aí a gente consegue controlar a temperatura daqui de dentro. Então, a gente faz culturas de bactérias, né? No caso, a gente faz nas famosinhas placas de Petri, meios de cultura, e aí a gente tem que controlar bastante a temperatura para que essas bactérias consigam se reproduzir. Então, além de dar alimento para ela, né, que é o próprio meio de cultura, a gente deixa ela aqui dentro da incubadora para que, se estiver esfriando, a luz, né, infravermelha acende e esquenta para deixar na temperatura ideal para aquele tipo de cultura se reproduzir, enfim. Então, é um dos equipamentos mais básicos, né, enfim, para quem quer trabalhar com isso. As pessoas geralmente se utilizam de bactérias, né, que são, sei lá, pequenas fábricas unicelulares que a gente consegue programar. A incubadora serve para isso, para manter um meio ambiente ideal para essas bactérias se reproduzirem em relação à temperatura. Então, essa é a capela de fluxo laminar, que serve basicamente para a gente fazer reações dentro dela, né? Então, além de ter um filtro, ela tem sempre a renovação do ar que está sendo passado. E se a gente for fazer algum tipo de experimento que a gente usa produtos tóxicos também, para isso não ter o mínimo possível de contaminação para a gente. Então, serve exatamente para a gente manusear as coisas aqui dentro e ter uma filtragem desse ar que está passando e sendo renovado.
Ao passo que a gente disponibiliza informação, então todos os princípios ativos de grandes farmacêuticas, eles estão documentados, têm patente ou têm no banco de dados. E as ferramentas para conseguir descobrir novos remédios, novas drogas, elas estão começando a ficar democratizadas. Tem muitas delas que já são open source. Então, acredita-se hoje que nos próximos 10 anos, quem vai ter o poder na mão de trazer a cura para o câncer ou a cura para a AIDS não vai ser uma grande farmacêutica. Vai ser o cara que está lá na casa dele com um computador e alguns amigos e vai descobrir, por meio de métodos virtuais, uma nova cura para alguma doença importante. Depois de ter trabalhado com interface de cérebro de insetos, e ver o sucesso que os neurocientistas ao longo do mundo inteiro, inclusive brasileiros famosos, né, têm tido com interface motora cerebral, né, no nível de córtex motor, né, a gente resolveu atacar um problema específico de neuroengenharia, né, que é o problema de como tirar o sinal do cérebro sem danificar, né, sem criar maiores problemas para a pessoa. Né. Então, o mundo inteiro hoje já tem uma ideia boa de quando você coloca eletrodos e tira fios da sua cabeça, de como tratar esse sinal a ponto de controlar um braço robótico, uma perna, um exoesqueleto. Então, para a gente efetivamente chegar a uma sociedade de ciborgues, onde as pessoas vão poder ter braços robóticos, né, pernas robóticas, ou eventualmente, quem sabe até, né, chegar num ponto onde a pessoa ela tem o braço dela normal, mas ela resolve trocar para um braço robótico para ela ter uma vantagem competitiva no mercado. Né? Vou cortar meu braço esquerdo porque eu prefiro ter um braço ciborgue aqui. Né? A gente não está muito longe disso acontecer. De fato, desenvolver projetos que tenham um impacto social assim, positivo, que é um projeto de mapeamento da dengue, é algo que a gente tem muita vontade de fazer, não só da dengue, como do chikungunya e do zika. A gente está escrevendo o edital agora para aplicar para um edital, inclusive, que não é daqui de São Paulo, um edital lá de fora, para trazer pessoas que entendam de algumas questões técnicas para fazer o que a gente quer fazer, né, o mapeamento. Então, a nossa ideia é não só mostrar onde que está a dengue, por exemplo, em São Paulo, mas mostrar para onde que ela está indo. Então, por exemplo, de repente a gente consegue identificar ninhos de mosquitos, por exemplo, regiões que são muito afetadas, então ali deve ter algum problema de saneamento básico, ali tem alguma coisa que é uma piscina gigante de mosquito. Ver, por exemplo, que a população, as pessoas que estão contraindo dengue, por exemplo, estão indo mais para a região norte da cidade. A gente fala, ó, tá acontecendo isso, então as pessoas conseguem se precaver de uma forma mais adequada. A gente tem muita vontade de fazer projetos nesse sentido, né, que conversem diretamente com a sociedade. E, inclusive, a gente é muito aberto para as pessoas irem lá e trazerem problemas para a gente, discutirem soluções. Existem 2 materiais que são muito promissores, né, para a interface cerebral. Um deles é o carbeto de silício, o outro é o grafeno. Eu tenho trabalhado com parceiros que projetam, que têm utilizado com muito sucesso o carbeto de silício para fazer esses eletrodos. Eles se implantam em ratos, em cobaias, em coelhos, né, por meses e meses a fio. A gente ainda não implantou por mais de ano, porque a pesquisa está começando agora. Porém, com a reação imunológica que a gente tem visto na microscopia de fluorescência óptica, já indica que não tem processo infeccioso algum no sistema. A ideia é que um transmissor miniatura colocado próximo à cabeça, né, tente comunicar com o chip dentro do cérebro, né, e a energia nessa comunicação será a energia utilizada para alimentar o chip cerebral e ler os impulsos cerebrais e devolver de volta para o sistema, né, a informação de como a pessoa deseja mover aquela prótese. Óbvio que tudo isso vai depender de bastante fisioterapia, né? Eu até chamo de cyber fisioterapia, né? Porque é uma área completamente nova, né? Os fisioterapeutas estão acostumados a lidar quando você perde comunicação do sistema nervoso, mas eles vão ter um desafio novo pela frente, né? Que serão as pessoas com interface de córtex motora tentando controlar uma prótese robótica feita com impressora 3D de baixo custo, muito provavelmente, né? E vai ser bem interessante, né? Que você vai ter sessões de cyberfisioterapia até aprender a usar bem aquela prótese. Não é assim igual o Robocop, né? Que você já sai controlando o robô andando para um lado para o outro. Então, isso vai demandar bastante tempo de fisioterapia. Você vai fazer um cadastro biométrico no qual, né, vai ter que ser vão ter que ser lidas as 10 digitais da mão, praticamente, né? Isso vai ser uma coisa meio que obrigatória. E muita gente está incomodado com
com essa atitude como um todo, né? E não é tanto a questão de não querer ser detectado, saber por onde passou, onde não passou, né? Mas a gente tem a premissa, né, hoje pelo menos da maneira como o Código Penal tá, né, de só ser cadastrado, fichado eventualmente a partir de quando você já foi primário em alguma coisa. Não teria problema algum em fornecer meu DNA, nem minhas digitais para um banco de dados do governo, desde que eu tivesse acesso a esse banco de dados. Então, eu acho que se eu vou dar minha informação assim, não é de graça. Tem que ter alguma contrapartida. A população brasileira é gigantesca, existe um problema técnico de fazer o chamado batimento, né? Supondo que já tem o cadastro dos dedos de todo mundo, né? Quanto maior é a população, mais difícil é fazer o processamento desse batimento. Vamos supor que alguém foi lá e cometeu um crime muito grave, né? Eu recolhi uma digital. Agora eu quero fazer um batimento em todos os milhões de brasileiros e eu quero saber quem foi. Isso é muito caro. Normalmente, hoje, a última estimativa que a gente tinha visto junto com o pessoal, inclusive era um gasto que a PCE ia ter, né? O custo era em torno de 3 a 7 dólares, né, por pessoa, né, na base de dados, né, para poder fazer esse cadastramento. Ou seja, se a gente tem 100 milhões de pessoas, né, a gente vai ter esses 100 milhões vezes esses de 3 a 7 dólares, né, para fazer essa análise, porque essa análise ela demanda supercomputação que não tem no Brasil, isso é feito no exterior. Então, essa base de dados, isso demanda um poder computacional extremo, né, e é muito caro. Né? Então, o governo, de repente, começar a querer saber quem estava aqui, quem estava ali, né, vai demandar um uso de recurso enorme que advém do imposto, né, que advém da população como um todo também. É um tipo de visualização que eu procuro no meu trabalho. Na verdade, eu preciso de algumas exposições para que eu também receba outro tipo de input e consiga até mesmo utilizar esse mesmo banco de dados para fazer outras coisas. Então, eu não tenho problemas, assim, quanto a isso. Eu sei de todas as problemáticas que isso traz, mas é uma forma também de eu hackear mais um outro sistema e utilizar todo esse Big Data para fazer outras coisas, como alguns trabalhos que eu fiz relacionados a sentimentos, que eu coletava, enfim, informações de Instagram e Twitter. Então, assim, acho que tudo vai da forma como a gente utiliza as coisas, e isso para tudo, né? A gente pode utilizar de uma forma boa ou ruim e, enfim, acho que apesar de muitos governos e pessoas que utilizam para coisas não muito interessantes, acho que também tem um ganho para desenvolvimento de outras linguagens e outras poéticas em relação a isso. Então, eu particularmente não tenho receio, assim, porque eu também quero isso das outras pessoas.